Sejam bem-vindos, louvado seja o nome do Senhor. Obrigado a você que está conosco aí, nos acompanhando. Eu espero que vocês estejam participando conosco, estejam me ouvindo aí bem, né? Estejam recebendo nessa noite da palavra de Deus. Glória a Deus, você consegue me ouvir aí, tá tudo bem? Espero que vocês estejam me ouvindo bem aí, para que possamos iniciar, tá certo? Nosso culto, né, de adoração ao nome do nosso Deus. Em nome de Jesus, somos da Igreja Batista Betel de Jesus. Sou o pastor Willy, você que talvez não me conheça. Nós estamos transmitindo as nossas mensagens nesse tempo de isolamento social. Eu glorifico a Deus pelas vossas vidas, por estarem também dispostos a cooperar, de participar online, porque isso, eu sei que nem sempre, né, é possível, mas que você possa fazer o seu culto, possa tirar esse tempo, né, o tempo do culto que nós faríamos lá na congregação. Eu estarei aqui transmitindo para os irmãos. Como ontem, no sábado, nós transmitimos um estudo bíblico. Então, sábado à noite, nós estamos transmitindo o nosso estudo bíblico. Amém? Louvado seja Deus por isso, porque é uma oportunidade ímpar. Eu sei que é um tempo de dificuldade, mas também é um tempo de aprendizado. Amém? Glória a Deus por isso. Deus te dê muita graça aí, misericórdia. Amém? Em nome de Jesus, possamos aprender um pouco mais com o Senhor essa noite. Em nome de Jesus. Paz para você que já está aí, Ana Paula, Patrícia, Neucimar, honra tê-lo conosco, estou te vendo aí, Madalena, Pai do Senhor Jesus, os que estão entrando aí na sala de culto, podemos assim denominar, sala de culto, agora é a nossa sala de culto ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Estou me preocupando só com o áudio, vocês estão me ouvindo bem aí, Dona Madalena, estão conseguindo me ouvir bem, em nome de Jesus, possamos continuar aqui. Em nome de Jesus. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor nos direcione esta noite, que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos dê revelação das suas escrituras, que o Senhor trate conosco de coisas específicas, segundo a sua palavra e o seu poder, que o Senhor nos ensine um pouco mais, nos dê entendimento daquilo que precisamos, sabedoria, que o Senhor, ó Deus, revele a sua grandeza, o seu Espírito, que o Senhor visite a tua igreja, que o Senhor fortaleça os abatidos, que o Espírito Santo seja consolando os corações, o Espírito Santo seja tratando, ó Deus, de cada vida, derramando a tua abundância, do teu poder, da tua glória, revelando as coisas que são mistérios, que como aprendemos ontem, o Senhor revelou à sua igreja, a multiforme sabedoria do Senhor. Seja assim, ó Deus, operando esta noite, tratando de nós e revelando coisas profundas, porque para isso nós chegamos aqui, em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém? Glória a Deus. Amém. Quero ler com você esta noite. Por favor, pegue as escrituras. Esdras 7:10. Quero ler com você Esdras, o livro de Esdras, o escriba, o sacerdote Esdras, capítulo 7, versículo 10. Você vai encontrar Esdras depois do segundo livro de Crônicas. Logo depois do segundo livro de Crônicas ali. Livro de Esdras, tá certo? Esdras, capítulo 7, certo? Versículos de número 10, é o que eu vou me deter esta noite. Por favor, dá um tempinho para você abrir as escrituras. Esdras 7:10, por favor, abre comigo aí. Em nome de Jesus, nós vamos refletir, nós vamos tratar deste versículo bíblico, nós vamos tirar algo profundo aqui da parte de Deus para as nossas vidas. É o nosso desejo esta noite, a nossa intenção é que Deus nos fale algo mais profundo. Amém, queridos? Em nome de Jesus. Você já conseguiu aí? Amém? Então vamos lá. Esdras, né? 7:10. Porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor e para cumpri-la e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei de Deus, a lei do Senhor. Amém? Glória a Deus. Em Israel. E seus estatutos e seus juízos.
vou repetir, porque Esdras tinha preparado seu coração para buscar a lei do Senhor, para cumprir, para ensinar a Israel os seus estatutos e os seus juízos. Glória a Deus. O livro de Esdras é um livro poderoso, o livro de Neemias também, certo? E nós podemos observar que não existe aquilo que eu estava tentando entender, o que Deus queria tratar nesse texto comigo, primeiro comigo, né? Lendo a Escritura Sagrada, todo profeta, todo homem de Deus, todo pastor, toda liderança, tenta de alguma forma ver o que o Espírito Santo quer tratar primeiro conosco, é assim que deve funcionar. Então eu fui pensando, Deus, o que o Senhor quer conosco esta noite, através dessa mensagem, o livro de Esdras. E Deus falou direto no meu coração que não existe circunstância local que impeça o que Deus quer fazer. Não existe isso. Não existe. Agindo Deus, quem impedirá? Acabou. Deus é um Deus poderoso. Saudação, pastor David, meu amigo. A palavra do Senhor diz que Esdras, ele propôs no coração. Preste bem atenção nessa mensagem, querido. Isso mexeu com a minha estrutura espiritual. Esdras, ele propôs, eu vou trocar de mão que o braço de cá ainda não está curado. Esdras propôs no seu coração, ele propôs no coração buscar a lei do Senhor, tá certo? Ele era um descendente direto de Arão. Preste bem atenção em coisas específicas que nós vamos tratar essa noite. Esdras era descendente direto de Arão, então ele era um descendente de uma linhagem sacerdotal, tá certo? Que tornou-se no tempo de cativeiro, né? O povo de Israel estava cativo, Babilônia, Nabucodonosor perdeu o reino para Ciro, Persa, depois Dario, Medo, aí entra Artaxerxes, outros reis nesse contexto de Medo-Persa, né? E Israel está ali cativo, tá certo? Naquele ambiente, né, de cativeiro que nós sabemos por causa da idolatria, para o afastamento da palavra do Senhor, Deus levou Israel para o cativeiro. Lá muitos profetizaram, né, meus queridos? Muitos homens de Deus, Ageu, Zacarias, Daniel, tanta gente profetizou a respeito, o próprio Jeremias, do tempo em que Deus estava operando nesse povo. 70 anos o povo ficou cativo. Agora, contexto diferente. Deus está enviando o povo de volta. Deus está fazendo com que as circunstâncias aconteçam para que o povo volte ao lugar, o lugar de adoração. Você pode dar um glória a Deus, né? O Espírito Santo já começa a falar, né? Deus vai fazer-nos sair de onde estamos agora, nesse momento de um cativeiro, né? Um cativeiro causado por um vírus que trouxe um isolamento nacional, para não falar mundial. Deus vai nos chamar novamente ao lugar de adoração, de reunião pública, e nós vamos chegar diferentes, nós vamos chegar com mais sede e fome, querido, mais desejo da presença de Deus, amém? Louvado seja Deus por isso. Nós vamos chegar ali totalmente diferente, ou deveríamos, é o que eu espero, em nome de Jesus, amém, queridos? Glória a Deus, né? Aí o que acontece? Ele era um descendente direto da linhagem arônica, né? E tornou-se um intérprete da palavra de Deus, amém? Interpretar, de que conhecer. Olha, hoje, nos nossos dias, principalmente nos nossos dias, nós temos observado, poucos estão querendo aprender da lei do Senhor, meditar nela de dia. Poucos estão com vontade, desejo de ler as Escrituras. Vou fazer uma pergunta hoje. Você já leu a Escritura Sagrada? Eu acredito que você já leu. Mas muitas pessoas passam dias, irmãos, 24 horas do dia devotadas às outras coisas, menos conhecimento em revelação das Escrituras, tá certo? Ele se propôs, em nome de Jesus, a apresentar-se a Deus, para ser um intérprete das Escrituras. E ele tinha requisitos poderosos. O primeiro deles nós vemos aqui, que ele se propôs no seu coração a buscar a lei do Senhor, cumprir a lei, glória a Deus, e ensinar. Então ele tinha os 3 caminhos que nós devemos ter. Ele queria conhecer, cumprir e ensinar, ou testemunhar, coisas importantes. Esdras vai nos ensinar. Ele vai nos ensinar, Esdras vai nos ensinar, que um homem, quando eu falo homem, falo no sentido total, homem, mulher, criatura, precisa ter esse desejo de conhecer, de aprender, de cumprir
não sejais meros ouvintes, mas sejais praticantes, né, como diz a palavra, e querer ensinar. Às vezes você não vai ser um pastor, você não vai ser um professor, mas talvez você seja, talvez não, você é, por natureza, Cristo te resgatou para ser testemunha viva de suas obras. Você vai testificar das obras de Deus. Glória a Deus. Então a missão dele era uma missão poderosa, uma missão de se colocar como o próprio Isaías, que diz: eis-me aqui, envie-me a mim. Né? Se colocou num pronto de batalha para poder estar propagando aquilo que é de mais poderoso, aquilo que é mais vívido, daquilo que transforma, né? Algo maravilhoso é a palavra de Deus. E nós, homens que estamos aí unidos, né, de pregar a mensagem de Deus, Deus nos deu a honra de poder falar a respeito da palavra de Deus. Glória a Deus por isso, em nome de Jesus. Então, Esdras, que era um descendente direto de Arão, era um sacerdote, um escriba, né? O que era um escriba? O escriba, irmão, ele examinava as escrituras. Os escribas analisavam a lei de forma pormenorizada e eles digitavam elas em rolos. Eram eles que tinham que fazer esses trabalhos. Eram pessoas que conheciam a palavra, conhecia de uma forma poderosa, né? Sem igual, os escribas. Eles estavam em todos os âmbitos de Jerusalém, de Israel, né? Mas também no contexto em que Israel vivia. Então, nós observamos que preste outra atenção em uma coisa, que quando Deus levou o seu povo a habitar no Egito, por uma necessidade, lá com Jacó, Jacó é Tiago, com Jacó, Deus levou Jacó e sua família para o Egito através de José, que estava no Egito, e o povo entrou no Egito. O povo era uma família, né? O povo era uma família. Os tribos estavam ali, mas como uma família. E Deus fez esse povo sair do Egito através de Moisés, glória a Deus por isso, com todos os sinais e maravilhas, e o povo se tornou uma grande nação, as 12 tribos de Israel. Louvado seja Deus por isso. Deus operou de uma maneira sobrenatural e o povo saiu dali, um povo forte, um povo que tinha um governo, tinha um rei, e era uma nação forte. Aleluia! Glória a Deus. Olha só que coisa interessante. Quando o povo vai para o cativeiro, o povo entra no cativeiro. Agora, Babilônia, eu estou falando no cativeiro Babilônia, o povo entrou lá como o quê? Como uma nação. E o povo sai de lá. É poderoso isso. O povo sai do cativeiro Babilônia. Quando o povo retorna para reconstruir Jerusalém, observe uma coisa. Poucos saíram, alguns até ficaram, acostumaram com o contexto babilônico, pela vida que já vinha constituído. Então nós podemos dizer que o povo voltou a uma pequena igreja, vamos dizer assim, um pequeno grupo que se dispôs, né, a retomar, a reconstruir, certo? Os altares de Deus, a refazer a adoração. Amém, querido? Porque Babilônia não é o lugar do povo de Deus, não era o lugar. Estava sendo cuidado também por Deus ali, mas não era o lugar. Ali não tinha um templo, né? Ali nasceram as sinagogas, né? Onde eles buscavam a lei do Senhor, onde eles foram instruídos, mas ali não era o lugar deles. Mas olha, o povo sai de lá, fragmentado, não é certo? Preste bem atenção nisso. Deus está reconstruindo a história da adoração do povo de novo. Quando eles voltam, reconstroem, Neemias também entra nessa história da reconstrução dos muros, do templo de Jerusalém, nós vamos observar que Deus está restaurando as coisas novamente, ensinando o povo que o caminho de Deus sempre haverá de ser reconstruído quando for necessário. Deus vai sempre retornar a nossa história, Deus vai sempre transformar alguma coisa em nós, ou Deus vai nos fazer retornar a alguns aspectos para poder chegarmos a um lugar que Ele assim destinou. Isso é importante, tá certo? Para nós. Essa é uma observação minha, tá certo? Nos meus estudos, eu estou falando de algo que eu também tenho estudado. Então, do detalhe, nisso que nós estamos aprendendo a respeito de Esdras, né? O Ezra, o hebraico significa Ezra, o nome Ezra vem da raiz Ezer, que significa socorro, auxílio. Então, Esdras, o seu nome já diz, é aquele que vem trazer o socorro, que vem trazer o auxílio. Ele se tornou uma figura espetacular, né, para o povo de Israel, como para toda a história humana que nós temos em nossas mãos, a Escritura, que fala a respeito desse homem que se dispôs. Agora, importante analisar na minha introdução, estou fazendo a introdução aqui, é que Esdras, preste bem atenção no que eu vou dizer essa noite. Detalhe importante é que Esdras nasceu lá em Babilônia.
Ele nasceu em Babilônia, tá certo? Pastor, e daí? Ele poderia ter aprendido todas as coisas de Babilônia, ele poderia adorar os falsos deuses, ele poderia crescer, acostumar com o que tinha, com a riqueza, com a luxúria, ele podia se acostumar com os dias, com o que ele, os mecanismos que Babilônia apresentava, né, pela cultura, né, por todo o conhecimento, por, né, o que existia lá. Ele cresceu, ele nasceu lá, tá certo? Naquele lugar. E isso me chamou muita atenção, irmãos, porque muitas pessoas tantas vezes querem colocar a culpa, a conta do que faz de errado no passado, ou pela forma que foi criado, ou por alguma situação que da sua própria vida, né, no contexto familiar, e ver se a culpa, eu estou assim por causa de fulano que me criou, do meu pai, da minha mãe, isso, aquilo, eu estou assim porque o lugar que eu nasci é péssimo. Querido, quando nós queremos mudar, ou quando queremos ser pessoas melhores, ou quando queremos ser um instrumento de Deus, não importa o lugar que nós estamos, não importa quem nós somos. Isso ficou muito bem definido dentro do meu coração. Ele nasceu lá em Babilônia, mas não se tornou um babilônio, um cananeu. Um caldeu. Ele se tornou um homem de Deus. A Bíblia diz que ele propôs. A Bíblia não diz que o Espírito Santo foi a ele, um anjo foi a ele, ou que Deus o convocou. Não, a Bíblia diz que Esdras propôs, ele tinha preparado o seu coração, ele propôs, ele se dispôs a isso. Por isso que a grande vitória de um homem de Deus é se propor a fazer o que o chamado de Deus tem feito. O chamado que Deus tem feito para nós é o arrependimento. A Bíblia diz que Jesus, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Você quer vir? Venha. Então, venha. Vem porque eu vou fazer a obra. Aleluia por isso, entendeu, meu querido? Então, não é o que você tem, não é o que você é. Preste atenção, não são os seus títulos, não é o lugar que você nasceu. Eu posso dizer de mim, eu não seria nem pastor hoje, eu não seria uma liderança, não seria. Se fosse olhar para o meu passado, as coisas que eu já enfrentei, passei, o que eu poderia ter tornado assim, outras coisas, menos estar aqui falando da palavra, né? Porque o contexto difícil que eu já passei para trás não contribuiu para que eu fosse pior, contribuiu para que eu encontrasse Deus. Isso é importante, não? Porque muitos ficaram em Babilônia, muitos não quiseram, né, seguir, né, o povo de Deus, né, para sua terra natal. Então, era, né, um homem, preste bem atenção, que se colocou à disposição de Deus. Amém, queridos? Então, você não está em casa, você está na sua dificuldade, você está na sua luta, talvez você esteja olhando para mim aí, né, na rede social, está dizendo, você não sabe a minha luta, não sabe a minha dificuldade, não sabe o quanto eu tenho passado dificuldade, mas eu sei quem Deus é. É um Deus de perto, é um Deus de longe, é um Deus que age aqui como age no Japão, é um Deus que está agindo agora em Campos, é um Deus que está agindo onde você está, na minha casa, na sua casa, porque o nosso Deus é um Deus, irmão, poderoso, ele é infinito, ele é onipresente, e ele age onde houver um adorador. Porque o Pai busca os tais que assim o adorem, diz a Escritura, tá certo? O Pai busca verdadeiros adoradores que adorem em espírito e em verdade. Amém, querido? Como não havia o templo, né, o templo havia sido destruído, a função sacerdotal e dos levitas, ela propriamente dita não existia, né? O levita e o sacerdote, eles faziam o que era do altar, lá do templo. E eles se dispuseram a ensinar a Escritura Sagrada ao povo. Glória a Deus por esses homens, principalmente uma classe farisaica, né, e os escribas, que detinham conhecimento profundo, né, da Escritura. Eles se dispuseram a ensinar a lei do Senhor, a palavra do Senhor ao seu povo, e manter, glória a Deus, e manter essa palavra viva, glória a Deus, no meio do povo, no meio da dificuldade. A essência da palavra não foi perdida, glória a Deus, e não será. Então, nós temos que usar as circunstâncias, sejam elas boas ou ruins, para que possamos continuar testificando, provando, ensinando esta palavra que é tão poderosa, que é a palavra. Então, Esdras não se isolou, Esdras não se diminuiu, Esdras não perdeu a oportunidade de ser um instrumento santo de Deus para pregar essa mensagem, para ensinar. O texto diz que ele se propôs a obedecer, conhecer, a cumprir e a ensinar os estatutos, né, o estatuto e os juízos de Deus para o seu povo. Ele se propôs. Então, e ele não se propôs só porque ele queria, porque ele se
preparou para isso, obviamente ele se preparou, ele analisava todas as coisas, ele buscou entender todas as coisas segundo as Escrituras para poder ser uma fonte para alguém. Você precisa, nós somos fontes de Deus, glória a Deus, para outros, né? Nós somos instrumentos de Deus para a vida de outras pessoas. Deus nos chamou para fazer diferença na vida das pessoas, ser-me-ei testemunhas, Jesus diz, tanto Jerusalém, Samaria, Judéia, os confins da terra. Nós estamos para fazer nesse tempo diferença. Já estamos fazendo, graças a Deus. Eu observei uma coisa com um amigo pastor que eu não lembro, até uns meses atrás, tantas pessoas divulgando a mensagem pela internet, né? E tem dia, irmãos, tem pessoas fazendo 2, 3 lives no dia. Então, irmãos, o povo está tendo a oportunidade de ouvir da palavra, só não ouve quem não quer. Tá certo? Então a oportunidade está aí, se propondo, pessoas que estão se propondo a falar de Deus, a propagar esse evangelho do Senhor Jesus. Então Esdras, né? Socorro, auxílio, é um homem que nos ensina coisas sobrenaturais. A primeira coisa que eu quero comentar essa noite é o que ele propôs no coração. Ela propôs no coração, ele se dispôs no coração, preparou o seu coração. É importante nós mantermos sempre os objetivos da nossa vida. Ele propôs no coração. A Bíblia diz que do coração procede a saída da vida. A Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Querido, se o seu coração está cheio de amargura, você só fala coisa ruim. Se você tem ódio, você só fala coisa e pensa coisa que não presta, tá certo? Se você não está comendo a Escritura Sagrada, eu estou fazendo aqui uma alegoria, se você não está se alimentando da palavra de Deus, provavelmente você vai botar para fora aquilo que você está cheio, tá certo? Então, ele se propôs colocar no seu coração, amém, irmãos? Buscar a lei de Deus. Ele doutrinou a sua vida a isso. Ele falou, não, eu vou ser uma fonte de Deus, eu vou pregar a palavra de Deus, eu vou me dispor a pregar essa mensagem. No coração. Você sabe que coração é inteireza, né? Você sabe que na cultura hebraica, coração significa pessoa, né? Inteireza da pessoa. Então eu me proponho, por inteiro. Eu me proponho a buscar a lei de Deus. Eu me proponho. Eu não quero me viver deste lugar, das coisas deste lugar, mas eu me proponho. É por isso que há muitas pessoas que estão até presas, mas elas estão lá buscando a Deus. Quando saem de lá, transformadas. Certo? Por quê? Porque estão num lugar terrível, mas estão buscando a glória de Deus. Propôs seu ser, todo o seu ser, a buscar a graça de Deus, o poder de Deus, manter um foco. Qual é o foco? Deus. A coisa importante na vida cristã é manter o foco. O foco da sua vida, Deus. Qual é o foco, pastor William? Deus. Repete comigo, Deus. Meu foco é Deus. Meu foco é viver a palavra de Deus. Você mantém esse foco, senão você não desvia seu olhar, você não desvia as intenções do coração, você não desvia sua mente, os desejos da sua mente. Você está sempre apto, né, a falar, a buscar as coisas que edificam a sua vida, porque você está focado. Ele com certeza colocou a sua vida num foco maior, e o foco maior é o próprio Eterno, o próprio Deus. Buscar essa palavra, cumprir, viver essa palavra, e eu vou ensinar essa palavra. Glória a Deus, isso é para nós. Eu não estou falando aqui do passado, estou falando de ao presente, né? Nós estamos mantendo foco, né? Às vezes nós desviamos os nossos focos, colocando onde está o teu coração, onde está o teu tesouro, ali estará o teu coração. Onde está o teu tesouro? O que é importante na sua vida, irmão? É o que você mais vai se dedicar. Se é o dinheiro, você vai trabalhar 36 horas, é possível, 24, né? Mas você vai trabalhar 24 horas só porque está caindo dinheiro, estou ficando com dinheiro, opa, a coisa está indo, você vai viver naquele dinheiro, vai querer viver nisso. Você se enrolar num carretel, você não vai conseguir sair. O seu foco vai ser sempre o quê? Dinheiro, dinheiro, dinheiro. Eu estou crescendo, estou vendendo muito, estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, e aí você perde a essência da nossa vida, né? A nossa essência de vida é buscar a palavra, viver a palavra, ser cheio da presença de Deus. Paulo falou uma coisa interessante: se eu tenho que comer e vestir, já estou satisfeito. Nós precisamos viver, irmãos, com aquilo que Deus tem para nós, e não aquilo que nós desejamos para nós. Às vezes o nosso olhar está fitado em coisas além do que Deus quer para nós. Obviamente você vai lutar por isso e vai permitir você viver disso, mas com certeza vai levar um grande tempo para você acordar que a melhor coisa deste mundo é ter
paz de espírito, é andar na presença de Deus. Então ele tinha um foco, ele propôs no coração, aleluia, preparou o coração, tá certo? E ele reconheceu que o maior bem, o maior valor que o povo de Deus tinha era o seu Deus. Ele propôs, ele era um homem que se propôs, um sacerdote de Deus, glória a Deus, né, para ministrar as coisas de Deus. Todos nós somos sacerdotes do Senhor. Jesus nos deu essa honra de sermos sacerdote do Deus vivo. Todos nós podemos entrar à presença de Deus, no Santo dos Santos, a presença de Deus, chegar, dobrar o joelho e chegar diante de Deus. Ninguém intercede por nós, no seu Espírito Santo que intercede com gemidos inexprimíveis. Nós temos essa prerrogativa, mas às vezes nós não estamos usando essas armas espirituais. Por que não, pastor? Porque nós ainda estamos dependentes de outras fontes, tá certo? De outros recursos que não estão ainda, que não servem para nós. Porque na verdade Deus já nos doou todas as coisas de respeito à piedade, diz a própria Escritura. Então ele reconheceu o que era de mais valor para ele, né? Buscar a Deus, chorar. Você vai encontrar, meu querido, depois mais à frente, que ele vai se ajuntar ao povo, vai buscar a Deus em jejum e arrependimento pelo povo. Daqui a pouco o povo vai se olhar e ver que ele moveu, preste atenção, Esdras vai mover todo o seu povo, a nação, a buscar arrependimento a Deus, porque eles se casaram com mulheres estrangeiras, tiveram filhos com os estrangeiros, e eles renunciaram às mulheres, os filhos, e eles voltaram a ser fiéis ao Senhor. Um homem que buscou jejum a Deus com seu povo, para que Deus livrasse eles do caminho dos seus inimigos, porque ele havia dito ao rei Artaxerxes, né, que gostava dele também, disse, porque olha, que o nosso Deus é um Deus que nos livra, né? E agora ele disse, Senhor, como é que eu vou dizer para eles que eu preciso de ajuda, que eu preciso de um exército, e que eu preciso de guardas para me levar, porque eu disse que o Senhor é o nosso Deus. Ele buscou a Deus, e Deus livrou ele no caminho do seu povo, guardou o seu povo. Então ele era um homem, irmãos, que conduziu o povo a temer a Deus. Eu lembro de Elias, um homem, embora tivesse 7.000 guardados por Deus, um homem que fez Israel dizer só o Senhor é Deus. Ele fez o povo voltar a entender que Deus era Deus. Um homem. Então nós estamos, irmãos, numa posição privilegiada, porque eu não estou sozinho, estou com você que está aí do outro lado comigo, em oração, me ajudando, né, a entender mais de Deus, a pregar a palavra, distribuir a mensagem, de viver, né, na propagação daquilo que é de maior valor na nossa vida. Aquilo que é de maior valor na nossa vida, a presença de Deus, a sua palavra. Isso tem muito valor para nós. Todas as coisas para nós sempre terão importância. É óbvio que todas as coisas terão importância para nós, mas nunca as coisas serão maiores do que Deus. Todas as coisas são importantes, é verdade, mas a verdade de Deus é insubstituível, tá certo? O que conhecemos de Deus é insubstituível. Conhecereis a verdade vos libertará. Quando nós conhecemos a verdade, nós estamos libertos. E onde há o Espírito de Deus, ali há liberdade. Amém, querido? E vocês andam na luz, porque são filhos da luz. Então outras coisas são importantes, terem outras coisas também são importantes, prosperar em alguns aspectos são importantes, glória a Deus por isso, mas não podem substituir Deus, não serão maiores que Deus. Toda a glória de Babilônia não substituía Deus, os jardins suspensos, nada disso substituiria a glória de Deus, a palavra de Deus, nunca iria substituir, querido. Então, em nome de Jesus, é o que eles observou, propôs no coração, ele doutrinou-se, disciplinou-se para que pudesse ser esse canal de bênção na vida de outras pessoas. Amém? Então ele não deixou entrar no coração qualquer outra coisa que não fosse a vontade de Deus. A outra coisa que ele quis buscar a lei, né? A própria instrução de Deus, ele quis buscar entendimento, ele quis buscar a palavra, glória a Deus. E a prudência está o quê? Em ouvir a palavra. A prudência está aí, em ouvir, guardar, de poder ouvir essa palavra, né? De obedecer, de buscar a palavra, porque buscar, irmãos, não é só filosofia, não é só um livro ético, literário, histórico, não. É a palavra de Deus, é a voz de Deus, tá certo, querido? É a voz de Deus para nós. Então ele diz a Esdras 7:10, porque Esdras tinha preparado seu coração para buscar a lei do Senhor, para cumpri-la, né? Para ensinar a Israel o seu estatuto. Ele buscar a lei de Deus, ele propôs, eu vou buscar, eu vou me entregar, eu vou conhecer, com certeza. Nós sabemos todas as etapas de um garoto, né, de um menino, de um jovem judeu, que começa cedo, desde os 5 anos, aprendendo a conhecer a própria lei do Senhor, e quando ele já chega lá com os 12 anos, ele já é de maior na lei, né, já conhece as Escrituras de uma maneira tremenda. Ele se propôs a buscar a prudência em querer saber
Porque a Bíblia diz que nós temos que estar preparados para dizer a razão da nossa fé, querido. Toda palavra ser temperada com sal para saber dizer a qualquer outro que nos testificar disso ou perguntar a respeito disso. Nós temos que estar preparados também para o dia mau, para os dias que estamos vivendo, se estamos firmes na rocha ou não. Às vezes nós vacilamos exatamente por não estar preparados. Então isso é importante, querido. Nós sabermos a palavra, não esperarmos sempre alguém, mas estarmos prontos a querer saber, a buscar, a ler, pedir Espírito Santo me ajude, manter a nossa fé firme, né? Aquilo que é importante para ele é eficaz, era conhecido a palavra. O que é eficaz? A Bíblia diz que toda a palavra de Deus é viva e eficaz. A palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante que espada qualquer dois gumes, querido. Então a palavra de Deus não muda, a palavra de Deus não deixa de exercer sua vontade, ela não volta vazia, mas ela cumpre para tudo aquilo que Deus assim determinou. Isso é importante, tá certo? Agora, como é que nós vamos conseguir fazer isso, pastor? Como é que todo homem vai cumprir a palavra de Deus? Como é que ele vai conseguir? Amém? Se todos nós somos pecadores, se todos nós temos dificuldade, há pessoas que têm muita dificuldade de entendimento, sim, mas nós estamos buscando todo dia, Deus. Tem sempre alguém que pode nos ajudar, e o principal figura presente se chama Espírito Santo. Tá? O Espírito Santo ele está conosco e nos auxilia em todas as coisas, no entendimento, na sabedoria. O Espírito Santo vai trazer para nós a possibilidade de receber de Deus não só uma palavra física, não só uma letra, mas assim a revelação de Deus para nosso coração. Então Esdras se propôs, né, no coração buscar a lei do Senhor, de buscar, de querer, de viver, tá certo? De se entregar. Então, já falei aqui que ele propôs no coração, que significa isso, ele se propôs buscar, né, de meditar na lei noite e dia. Eu tenho prazer na lei do Senhor e medito nela noite e dia, né, de se entregar, como o próprio Davi falou. Agora, terceira e última coisa, ele queria ensinar. Ele não queria só saber para ele. Ele não queria só guardar, cumprir, né, até porque cumprir, diz o próprio Tiago, não sejais meros ouvintes, né, mas sejais praticantes. Não é só ouvir, é praticar. Certo? Se eu conheço a Escritura, eu pratico, para que Deus possa entender que eu estou sendo um bom aluno, certo? Um bom servo, e consigo testificar daquilo que estou aprendendo. E provar que aquilo tem valor para a minha vida, porque não é apenas uma teoria, é algo prático do dia a dia, para o nosso viver, é a palavra de Deus. Glória a Deus por isso. A outra coisa é ensinar, ele quis ensinar, ele queria ser um grande, né, mestre, né, como escriba, né, então, ensinar o que nós temos, né, e sabemos da parte de Deus, precisa ser propagado. O apóstolo Paulo falou isso em Timóteo 2,2, se não estiver equivocado, diz: o que aprender de mim, confia a homens fiéis. Aleluia! Paulo falou: confia a homens fiéis, Timóteo. Passe para outros, tá certo? Ensine, propague isso, faça com que outros possam transmitir essa mesma mensagem do que nós. Homens fiéis, olha só. Homens fiéis, homens que vão dar valor, homens que vão andar na mesma linha de pensamento, que vai cumprir o que é necessário. Tá certo? Nós temos diferenças, é verdade. Diferenças de características, cada um de nós tem características diferentes, é verdade, mas a palavra é uma só. Qual o nosso desejo? Nós temos aí amigos que estão aí do outro lado, pastores, amigos que estão me acompanhando, pastor Paulinho, já vi ali. Paulo, um abraço, meu amigo. Preste bem atenção. Mas Jesus é um só. A nossa intenção como líderes é o quê? Propagar Cristo Jesus, esperança da glória. Certo? A nossa salvação, ela vem através de Jesus. Então, a nossa intenção é propagar o quê? O reino. Embora as diferenças, às vezes até de liturgia, mas nós somos um em Cristo, querido. Então, agora, uma coisa importante é nós sermos como Cristo ensinou os seus discípulos. O quê? Os discípulos propagaram aquilo que o mestre queria. Tá certo? E muitos outros querem hoje, mano. Infelizmente, às vezes a gente até ensina, a gente encaminha, a gente propaga o evangelho. As pessoas começam a pregar outros evangelhos, outras fontes, né? Outros entendimentos, até no meio mesmo da igreja, onde muitas vezes nós, liderança, temos o nosso corpo, né, de ovelhas. Muitas vezes, muitos puxam para lá, outros puxam para cá, outros pensam de uma coisa, uma pensa outra. É complicado, porque muitas vezes não coopera no crescimento. Isso é perigoso. Muito perigoso, porque Êxodo não estava ali, irmão, para olhar A, B e C, o que um pensava, o que outro pensava. Eles estavam com um propósito, e o propósito era Deus.
próprio ele buscou a Deus, em cumprir a palavra e propagar a verdade, tá certo? Doa quem doer. E a palavra dói. Eu sei que não dói não, que a palavra ela cura a nossa alma, mas para curar nós temos que reconhecer muitas vezes que nós estamos errados, totalmente errados, e precisamos endireitar as veredas da nossa justiça, tá certo? A forma em que temos que caminhar. Nós estamos acostumados de ouvir muita coisa para massagear o ego, e eu não sou desse. Eu nem se preocupe com isso, tá? Porque a palavra nos convoca para mudança, para restauração, para cura, para arrependimento. A palavra não nos chamou para nos trazer uma palavra que vai nos iludir e amanhã eu continuo no meu desenfreamento pecaminoso. Não, a palavra nos chamou para ser servos e filhos de Deus, santos, santificados pelo sangue de Jesus Cristo. Isso é importante. Ele propôs o que temos ou sabemos, nós devemos sempre transferir para alguém. E o que é mais precioso, querido, é a palavra, o que eu conheço de Deus na minha vida, no meu testemunho, nas minhas experiências com Deus, com a minha casa. Isso é importante ser um canal para que outros possam também viver isso, ou observar isso em nós. Isso é poderoso e é muito precioso para nós, né? Muitos vão precisar de nós. Você pensa que não, mas as pessoas precisam de nós. Perto de você tem alguém precisando de Deus, precisando de nós. Às vezes nem é a pregação especificamente da palavra, mas a mão estendida, o amor, o carinho, as práticas, essas coisas nesse tempo estão se perdendo. Há uma individualidade muito grande, um distanciamento muito grande. Então a palavra nos convoca a sermos um, a amar o nosso semelhante, a se doar, a se entregar. Isso é importante. Nós vimos que o próprio Jesus mandou os seus discípulos pregar o evangelho a toda criatura, batizando o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas nós vemos na Escritura, por exemplo, o eunuco com Filipe em Atos dos Apóstolos, que lia a Escritura, mas ele não entendia. E aí Filipe perguntou: entendes o que lês? Como é que eu vou entender se não há quem me ensine? Viu ali? E Filipe entrou com a porta aberta, né? Entrou e ensinou o eunuco e foi batizado. Preste bem atenção. Então há pessoas que estão esperando, às vezes, você ter coragem de dizer alguma coisa. Tá certo? O apóstolo Pedro, né, que chegou na casa de Cornélio, a visão que Deus deu para que ele fosse. Daqui a pouco, mais à frente, Pedro também encontra outro grupo que já conhecia o batismo de João, não tinha o Espírito Santo ainda, né? Então é importante, nós vemos que existem situações que Deus quer que nós sejamos o quê? Uma fonte para alguém. Especificamente, Deus está utilizando a igreja. Aprendemos ontem aqui na carta do apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 3, que a igreja, ela revela a multiforme sabedoria de Deus, as potestades e a todo conhecimento de Deus. Então, nós somos, né, Deus deu para nós, homens pequenininhos, grão de areia, misericórdia, pecadores como nós somos. Deus nos deu esse privilégio, a honra de sermos canal do fluir da sua glória, da propagação de um evangelho poderoso, que o poder não está em nós, o poder está em Deus, né? Não é o que eu sou, o que eu detenho, o que eu possuo, é o poder da palavra de Deus. Aleluia, né? O poder é tão grande, querido, é tão grande que até Pilatos reconheceu que Jesus era inocente. Ele diz: não vejo crime nenhum nele. Pilatos está acostumado a mandar a gente para morrer. Mais um, mais hebreus, né? Mas esse aí, não, esse não tem crime nele não. Então uma coisa, eu lavo minhas mãos na morte dele, eu não quero nada com isso não. Por quê? Porque Jesus era a verdade, a palavra viva, a verdade, que faz com que o mundo reconheça que a verdade é uma só. Amém? Então ele se propôs a ensinar isso. Muitos precisam desse amor, da prática de boas obras, da fé pelas obras também, porque a fé não é só fé, aleluia, glória a Deus, não, a fé é prática também, amém? Não que você será salvo pelas obras, nunca será, né? Não é impossível, só pela fé em Jesus Cristo, mas as nossas obras que correspondem. A Bíblia diz em Atos dos Apóstolos que eles tinham tudo em comum e nada lhe faltava. Eles cooperavam nas orações, na doutrina dos apóstolos, nas orações, no partir do pão e na comunhão, nas orações, tudo isso tinha em comum, tá certo? Dá a alguém a direção que é necessária, querido. Isso é muito importante. Lá no capítulo 8 de Êxodo, versículo 21, diz: então apregoei ali um jejum junto ao rio Alva, para nos humilharmos diante da face do nosso Deus, para lhe pedirmos caminho seguro para nós, para nossos filhos e para todos os nossos bens. O que ele fez aqui? Ele falou assim: vamos buscar a Deus em arrependimento. Ele direcionou, ele está ensinando o povo a retornar a uma prática, né, de arrependimento. Então nós somos
sempre seremos, né, graças a Deus por isso, um canal do fluir da glória de Deus para trazer arrependimento, cura, libertação, para trazer revelação de Deus, transformação na vida de quem crê. Nós estamos aqui para que o Espírito Santo tome a oportunidade nas nossas vidas, queridos, para sermos como Ezra, um socorro. O seu nome significa isso, um auxílio para aqueles que precisam. Amém? Louvado seja Deus por isso. E propor lá no nosso coração, não deixar ele ser vendido a outras coisas, de buscar a Deus, de cumprir a sua palavra e de ser um canal dessa verdade. Amém, queridos? Que esta palavra encontre morada em nós, né? E faça algo sobrenatural para a glória de Deus, para a glória dele, não para mim, não, para dele. Toda a honra e toda a glória seja dada ao nome do Senhor. Bendito seja o Senhor por sua vida. Obrigado por você ouvir essa mensagem, certo? De estar conosco. Nós vamos voltar agora só quinta-feira. Quinta-feira, às 19h30 da noite. No domingo é às 18h30. O nosso horário de culto é às 18h30. Louvado seja o nome do Senhor. Muito obrigado por você ter nos acompanhado. Em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe, te guarde, que o Senhor levante o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê sempre a paz, em nome de Jesus. Muito obrigado por tudo. Deus seja com vocês, em nome de Jesus. Amém.